Os Simpsons é um desenho secretamente usado para controlar as mentes das pessoas. Os criadores dos Simpsons já admitiram em muitas ocasiões terem bolas de cristais. Podemos observar esse comportamento com as diversas previsões do futuro que os Simpsons fizeram. O criador dos Simpsons, Matt Groening, já admitiu que ele toca muito nas bolas de cristal. Você não acreditou que eu realmente ia fazer um vídeo de conspiração, e não é isso que eu vou fazer. Mas essa conspiração, ela meio que traz uma pergunta interessante. Por que parece que os Simpsons conseguem prever o futuro? E eu reparei alguns certos padrões com outros shows e, no geral, como que eles preveem esse futuro, entre aspas. Eu vou utilizar dois exemplos que são os mais utilizados para falar que os Simpsons conseguem prever o futuro, e eu vou meio que dissecar eles pra gente ter uma discussão bem interessante sobre como que meio que eles conseguem prever o futuro, que não é exatamente uma previsão. O primeiro ponto é que vale lembrar que os Simpsons é um exagero da vida real, ou seja, ele é baseado em eventos recentes ou eventos entre aspas recentes, que não são tão recentes porque demora muito para fazer um episódio, mas que no geral são eventos que já aconteceram antes. E é um exagero, ou seja, os Simpsons pode até ser um desenho animado que tem umas coisas malucas, mas que no centro de tudo ainda é baseado na vida real, principalmente nos Estados Unidos. Então mesmo que as situações em um episódio sejam exageradas ou coisa do tipo, ainda assim é baseado num problema real e em alguma coisa real. Primeiro exemplo, que é do episódio 21 da quarta temporada, que seria a gripe de Osaka, que foi comparada com o Covid-19, dizendo que os Simpsons preveram o Covid-19. Quando se a gente parar pra pensar, não é exatamente assim. A gente teve outras epidemias e outras doenças que se espalharam muitas vezes, como por exemplo SARS em 2002, MERS em 2012, a gripe de Hong Kong em 1968 e a gripe asiática em 1957. A gente também teve a gripe espanhola em 1918 e diversas outras doenças que acabaram se alastrando em diversos países. Mamãe, receba um abraço especial hoje. Eu comprei pra você um novo espremedor. E a gente consegue pegar um paralelo muito mais forte entre a gripe de Hong Kong em 1968 do que propriamente com o Covid-19, porque além da gripe de Hong Kong ser antes do episódio, ainda a gente tem essa relação com a Ásia, que no caso, mesmo que o Japão e Hong Kong sejam países diferentes, eles ainda estão na Ásia, naquela região da Ásia, que geralmente ela é meio que estereotipada de ser tudo igual. Então faz muito mais sentido ser mais uma paródia da gripe de Hong Kong do que propriamente do Covid-19. Eu sei que o assunto de Covid-19 é muito batido, mas que na época da pandemia a gente tinha muito falando desse tipo de assunto, de como os Simpsons previram. Oh meu Deus! A próxima previsão seria no caso do Donald Trump, que ele seria eleito no futuro. O episódio saiu em 2001. E se você parar pra pensar, não é exatamente uma previsão e sim mais uma piada. O Donald Trump teve a sua associação com o Partido Republicano em 1987. E naquela época, no caso quando saiu o episódio, Donald Trump ainda era um ator de sitcom. Inclusive ele apareceu em Um Maluco do Pedaço. Deve ser ele. Vamos tomar a atitude certa, não é? Vamos vender mesmo. Senhor, eu tenho a grande honra de anunciar o senhor e a senhora Donald Trump. Senhor e senhora Trump, é uma honra conhecê-los. Bom, o Ron disse que o tio do cliente dele era rico, mas Donald Trump? Eu prefiro manter a discrição. Ou seja, eles estão meio que fazendo uma piada. Olha esse cara que tem uma associação política e que também faz sitcom. Tipo, o quão estranho não seria se esse cara fosse presidente? Uma coisa bem parecida com o Kanye West. Na eleição passada nos Estados Unidos, o Kanye West se candidatou à presidência. E muita gente disse, nossa, que engraçado não seria se o Kanye West acabasse sendo presidente de verdade.
E essa é meio que a situação. Alguém que não é associado com presidência ou com política, normalmente, na sua mente, ser o presidente de um país. Mas o maior argumento para destruir essa ideia que os Simpsons conseguem prever o futuro é que eles não conseguiram prever a ascensão do serviço de streaming. Os Simpsons têm um total de 34 temporadas hoje em dia, ou seja, é muita coisa. E antes da criação dos serviços de streaming, era muito mais fácil você lidar com repetição. Por exemplo, um episódio passava, sei lá, da 12ª temporada, que falava sobre como Homer fez alguma cagada e ele acabou tendo que se desculpar para Marge, ou fazer algum gesto de como ele se sentia mal por ter feito aquilo. Se um episódio desse na televisão, você simplesmente assistiria o episódio, esqueceria e veria outro. Mas atualmente, como no serviço de streaming, a gente tem como ver do início até o fim, você vai assistindo os episódios seguidamente e você consegue ver que os Simpsons começa a ficar muito repetitivo ao passar dos anos. Como, por exemplo, uma história sobre desse padrão mesmo, que o Homer faz alguma cagada e ele tem que se desculpar pra Marge. Isso uma vez, 2 vezes, 6 vezes, 10 vezes, 15 vezes, quando você tá assistindo tudo seguido, você começa a perceber isso cada vez mais, e meio que faz com que os Simpsons seja bem menos agradável de você assistir, porque você começa a perceber o quão repetitivo começa a ficar. Se eles realmente tivessem essa bola de cristal que eles conseguem prever absolutamente tudo, eles conseguiriam prever como não ficar tão repetitivo. Mas no geral é isso, os Simpsons é no geral um exagero da vida real. Além disso, eles estão há 34 anos no ar. Tem 760 episódios, ou seja, é muito episódio. Era meio que natural eles acertar alguma coisa ou outra. Se esse vídeo tiver meio incoerente, me desculpa, mas é porque eu não fiz roteiro pra ele, do mesmo jeito que eu não fiz roteiro pra nenhum dos meus vídeos até agora. Eu simplesmente anotei as coisas que eu queria falar sobre, bem resumidamente no papel, e eu meio que desenhei a thumbnail no papel. Mas, se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreve aí e volta pra mais. E dá um like aí pra engajar também.